Pessoal, boa noite a todos. É, Hoje eu vim em substituição ao professor Lucas, né, que infelizmente teve um problema de saúde, não conseguiu comparecer a essa disciplina. Então eu dei uma olhada, né, no último conteúdo ministrado por ele e vi que ele já entrou na parte de pneumática, né? Então hoje eu vou trazer aqui algumas revisões, né, das características físicas do ar atmosférico, do ar comprimido, né? E como que são os principais componentes de um sistema de pneumática, né? E como que isso é muito utilizado na indústria. Então, beleza, pessoal. Quais são as características que a gente tem do ar atmosférico, né? Que é utilizado como uma das principais forças motrizes dos sistemas de automação por pneumática que a gente tem, né? Então, o ar atmosférico, assim como todos os outros gases, ele tem a propriedade de conseguir ocupar, né, todo o volume que ele ocupa ali, né, que, assim, ele adquire aquele formato, já que ele não tem uma forma própria, ok, pessoal? Então, assim, a gente pode enclausurar, né, esse ar atmosférico em um recipiente com um volume determinado e, posteriormente, a gente pode provocar, né, a gente pode fazer algumas mudanças nesse ar como uma redução de volume, né? E a gente usa uma das propriedades do ar atmosférico, né, para fazer esse processo, ou seja, a compressibilidade. Então a gente pode concluir, né, que o ar ele permite essa redução de volume, né? Então a gente tem aqui nessa imagem aqui um exemplo do processo de compressão desse ar, né? Então a gente comprime o ar, reduz o seu volume, né? Sujeita a uma força exterior aqui, beleza? E no final desse processo de compressão, a gente tem um fluido, né, um gás com uma maior quantidade de energia, certo? E com um volume final menor do que o volume inicial. Outra propriedade que a gente tem do ar atmosférico é a propriedade de elasticidade, né? Então, essa propriedade, ela possibilita ao ar voltar ao seu volume inicial quando a gente retira essa força externa aqui, que é responsável pela redução de volume. Ou seja, quando a gente realiza a compressão desse ar, né, quando a gente aplica uma força externa aqui, provocando a redução de volume, quando é cessado essa força externa, o ar ele tem a capacidade de retornar ao seu volume inicial. Então, essa é a chamada propriedade de elasticidade. Outra propriedade comum dos gases, né, é a propriedade de difusibilidade. O que que seria isso? Seria a propriedade do ar que permite, né, ele se misturar de forma homogênea com qualquer outro meio gasoso que não esteja saturado. Então, aqui na imagem, a gente tem dois recipientes, né? Entre eles tem uma válvula aqui que está fechada e aí, em um determinado momento, a gente abre essa válvula. E aqui a gente vê que forma-se uma mistura homogênea, né? Então, o ar ele tem essa capacidade de se misturar homogeneamente com outros gases, né? Desde que eles não estejam saturados. O ar atmosférico também tem uma propriedade muito interessante chamada de expansibilidade. O que que seria isso? É uma propriedade que o ar tem de ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente, né? Adquirindo o seu formato. Então, a gente tem o, o ar atmosférico, né? Os gases e os vapores, eles não têm uma forma própria. Eles assumem, né? A forma daquele recipiente em que ele está inserido. Beleza? Então, pessoal, a gente tem também que o ar, assim como toda matéria que é concreta, né, ela tem peso. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa imagem, aqui nesse slide, que a gente tem dois balões idênticos, né? Antes dessa situação, a gente pega dois balões idênticos, hermeticamente fechado, né? Então, é uma experiência para comprovar que o ar tem peso. A gente pega
esses dois balões, né, hermeticamente fechado, idêntico, contendo ar na mesma pressão, certo? E na mesma temperatura, e a gente coloca em uma balança de precisão, né? Nessa situação, a balança está em equilíbrio, né? Então, ela não pende para nenhum dos dois lados. Posteriormente, a gente pega um desses dois balões, retira ar dele, né, através de uma bomba de vácuo, e a gente coloca novamente esse balão sobre a balança. Então a gente percebe, né, que aqui esse recipiente aqui foi onde a gente retirou parte do ar aqui de dentro. Então, a gente vê, né, em que esse equilíbrio aqui da balança ele é afetado. Por quê? Pela falta do ar. Ou seja, a gente comprova que o ar ele tem peso, né? Então, quando a gente retira o ar de um dos recipientes, a gente vê que o volume do outro lado, né, que não foi retirado, ele é mais pesado do que da onde a gente retirou o ar. Beleza? Beleza, então, pessoal, para a gente utilizar, né, as propriedades dos sistemas de ar comprimido, a gente precisa passar por algumas etapas de produção e distribuição desse ar, certo? Então, a gente tem os elementos, né, que fazem a produção desse ar comprimido, beleza? Então, os compressores, eles são máquinas, né, destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar. Então, é admitido, né? Então, ele pega ar atmosférico, né? Nas condições atmosféricas, em uma determinada pressão e eleva essa pressão, né, até a pressão de trabalho, que é exigida na execução dos trabalhos realizados por esse ar comprimido, beleza? Então, a gente tem basicamente duas classificações, né, e definições dos compressores segundo os princípios de trabalho. Então, a gente tem os compressores de deslocamento positivo e os compressores de deslocamento mecânico. E qual que é a diferença entre eles, né? Então, os compressores de deslocamento positivo, eles têm como princípio de funcionamento, princípio básico de funcionamento, a redução do volume, né, desse ar admitido. Então, o ar, ele é admitido em uma câmara isolada, né, dentro do compressor, em uma câmara isolada do meio exterior, lá dentro do compressor, onde o volume desse ar ele é gradualmente diminuído, né? Fazendo assim um processo de compressão. Quando uma determinada pressão ela é atingida, ela provoca a abertura ali de válvulas de descarga, ou simplesmente esse ar ele é empurrado, né, para os dutos de descarga, durante a contínua diminuição desse volume na câmara de compressão. Então, basicamente, ele admite o ar exterior em certas compressões, certo? E ele, na verdade, ele admite o ar atmosférico em certas condições, faz um processo contínuo ali de compressão, né, dentro de uma câmara isolada do ar atmosférico. E aí esse ar, então, ele é empurrado para dutos de descarga quando atingindo certas condições de pressão que a gente precisa para realizar os certos tipos de trabalho, né? E a gente tem os compressores de deslocamento dinâmico. Esses compressores, eles elevam a pressão por meio da conversão da energia cinética, né, em energia de pressão, durante a passagem do ar ali através do compressor, certo? Então, o ar ele é admitido, colocado em contato com os impulsores, né, que são aqueles rotores laminados, ele é acelerado, certo? Então, em alta velocidade, atingindo essas elevadas velocidades, os rotores, né, eles transmitem essa energia cinética para o ar, beleza? Posteriormente, esse ar já em alta velocidade, ele passa por dispositivos difusores, né, em que a gente obriga e reduz a velocidade desse ar, consequentemente aumentando a pressão, certo? Então, o difusor, ele é uma espécie de duto, né, de tubulação, que provoca a diminuição na velocidade do escoamento do fluido causando ali a consequente aumento da pressão, beleza?
Então, a gente tem, né, depois que esse ar comprimido é gerado, a gente precisa passar por etapas de preparação do ar comprimido, né? Então, o ar atmosférico ele é uma mistura de gases, composto principalmente de oxigênio e de nitrogênio, certo? E contém também ali contaminantes, né, que podem ser divididos em três tipos básicos. A gente tem a água, né, óleo e poeira. Então, para a gente resolver esses problemas, a gente precisa fazer certas etapas de preparação do ar comprimido, né? Então, as partículas de poeira, em geral, elas são abrasivas para os meus componentes. O óleo queimado, dentro, no ambiente de lubrificação ali do compressor, ele também é responsável por gerar manchas ali nos meus produtos, né? Então, a gente não quer que essa situação aconteça. Então, para resolver de maneira eficaz esse problema, né, principalmente da umidade, que é bem prejudicial aos meus sistemas de ar comprimido, a gente tem um equipamento que faz, né, a remoção dessa carga de umidade, beleza? Então, a presença dessa alta carga de umidade dentro das linhas de ar comprimido leva à oxidação da tubulação dos componentes pneumáticos, né? Eles destroem aquela película lubrificante que existe entre superfícies que estão em contato, gerando ali o desgaste prematuro e reduzindo a vida útil das peças, e ele aumenta o índice de manutenção, né? Então, a gente utiliza certos dispositivos, como os resfriadores, né, posterior ao compressor, para geralmente remover essa quantidade excedente de umidade, né? Então, o resfriador posterior, ele é simplesmente um trocador de calor que é utilizado para reduzir o ar comprimido. Então, quando a gente abaixa a temperatura do ar comprimido, né, a gente faz com que aquela parte de vapor que está presente no ar atmosférico comece a condensar, certo? E aí, então, quando o ar passa por esses resfriadores posterior, como consequência, né, a gente tem um resfriamento e aí a gente permite uma retirada de cerca de 75% a 90% do vapor de água contido nesse ar, né? Bem como vapor de óleo que também pode estar contido nesse ar comprimido, certo? Outro componente que a gente tem dentro dos sistemas pneumáticos são os reservatórios, né? Então, os reservatórios de ar comprimido. Então, todo sistema de ar comprimido, ele é dotado geralmente de um ou mais reservatórios, né? Que desempenha grandes funções junto ao processo de produção desse ar comprimido. Geralmente, né, em geral, esses reservatórios, eles possuem as seguintes funções: de armazenar o ar comprimido, certo? De resfriar o ar, auxiliando na eliminação do restante de condensado e de umidade que porventura tenha na linha. Ele ajuda a compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição e estabiliza o fluxo de ar, certo? Então, todas essas são etapas de preparação desse ar comprimido, né? Então, quando a gente tem o processo de admissão do ar atmosférico dentro do compressor que vai gerar o ar comprimido, a gente precisa remover aquelas impurezas contidas, né, no ar atmosférico. Então, todos esses processos são necessários para que a gente tenha eh, um ar, né, um sistema de pneumático que consiga ser utilizado sem prejudicar, né, os demais componentes da instalação. Então, o processo de desumidificação do ar, ele é necessário para reduzir ao máximo todas essas impurezas e umidades que tem no ar atmosférico, né? Então, a presença dessa umidade no ar, ela é sempre prejudicial, pessoal, para minha linha de ar comprimido, né? E também ela é prejudicial para toda a minha automatização pneumática e gera, né, grandes consequências se não retirada, da forma correta. Então, quando a gente fala, né, de ar seco industrial,
não é aquele ar que é totalmente isento de água, né? De umidade ali. Então, o ar seco industrial que a gente utiliza nos sistemas pneumáticos é o ar que, após um processo de desidratação, ele flui, né, para a minha linha com um conteúdo de umidade residual, de forma que possa ser utilizado sem gerar nenhum inconveniente, ou seja, sem nenhum processo, né, de desgaste prematuro dos meus componentes. Um dos processos de preparação desse ar comprimido, né, de desumidificar ele, é o método de desumidificação por refrigeração, né, em que consiste basicamente submeter o meu ar comprimido a uma temperatura suficientemente baixa, a fim de que a quantidade de água existente dentro desse ar seja retirada em grande parte, né? Então aqui a gente tem eh, um exemplo, né, de um, de um processo de desumidificação que utiliza eh, o sistema de refrigeração, certo? Então aqui a gente tem a entrada do ar úmido, certo? Passa por um pré-resfriador, né? Então aqui a temperatura já começa a ser abaixada, certo? Esse ar ele passa por um sistema em que eu removo o calor aqui de dentro, né? Então eu abaixo a temperatura desse ar, de forma que a umidade excedente aqui, ela comece a condensar. Essa água, né? Essa carga de umidade condensada, ela cai aqui, né, nesse recipiente em que eu tenho um dreno, né? E esse condensado ele é retirado do meu sistema, certo? E aí a parte do ar seco, né, do ar industrial seco que a gente tem aqui, ele vai para linha, né, de distribuição desse ar comprimido. Então aqui a gente tem uma imagem, né, pessoal, de realmente de como que seria esse sistema de preparação do meu ar comprimido. Então aqui no ponto um a gente tem a parte da admissão do ar atmosférico. Então, esse ar admitido, ele entra aqui no meu sistema de compressor, né, dentro do meu compressor, em que eu tenho um motor elétrico que aciona o compressor, certo? Então, o ar, ele entra aqui nesse compressor, certo? Ele passa por todo o processo de compressão aqui dentro, certo? E ele sai por essa linha aqui, onde eu tenho eh, aqui o separador desse ar condensado, né? E aqui eu tenho o meu reservatório de ar comprimido, certo? Então, dentro desse reservatório aqui, o restante dessa carga de umidade é retirada do sistema, né? E ela segue aqui para o meu resfriador, certo? Então, é, esse resfriador aqui, ele faz o processo final de desumidificação do ar, né, através do processo de refrigeração, e esse ar comprimido segue, né, ali para o restante da minha linha de distribuição, beleza? Então, pessoal, a gente viu que o processo, né, de geração do ar comprimido, ele precisa passar por uma série de tratamento, né, para que esse ar possa ser utilizado sem gerar danos ao meu sistema, beleza? Então a gente entra aqui agora na parte das válvulas, né? Então, outros tipos de componente do meu sistema de automação pneumática que é importante para a gente conseguir orientar a direção do fluxo do ar, né? Orientar a direção eh, que o fluxo de ar deve seguir, a fim de realizar aquele trabalho proposto, né? Então, para a gente ter um conhecimento perfeito de uma válvula direcional, a gente tem que levar em conta os seguintes dados: a posição inicial, né, dessa válvula, o número de posições, o número de vias, o tipo de acionamento, né, quais que são os tipos de comando dela, o tipo de retorno e a vazão, beleza? Então, a gente tem que os demais componentes, né, do meu sistema pneumático, por exemplo, como cilindros pneumáticos, componentes
para máquinas de produção, para que eles consigam desenvolver suas ações produtivas, eles têm que ser alimentados, né, ou descarregados convenientemente. Então, no instante em que a gente deseja ou conforme o nosso sistema programado, certo? Então, a válvula, né, as válvulas de controle direcional, elas entram justamente para realizar essa função. Então, basicamente, de acordo com o tipo dessa válvula, né, elas servem ali para orientar os fluxos de ar ou impor bloqueios, controlar a intensidade de vazão ou pressão, certo? Então, quando a gente fala dos tipos de válvula, a gente tem realmente esses tipos aqui de classificação de acordo com a sua função, beleza? Então, para a gente é, conhecer melhor a nomenclatura, né, das válvulas direcionais, a gente vai conhecer, né, falar mais sobre o número de posições e o número de vias dessas válvulas, certo? Quando a gente fala em número de posições, as posições da válvula, elas são representadas graficamente por quadrados, né? E o número desses quadrados unidos aqui vai representar o número de posições ou de manobras distintas que uma válvula pode assumir, certo? Então, a gente tem que saber, né, que uma válvula de controle direcional, ela possui, no mínimo, dois tipos de quadrado, ou seja, ela consegue realizar, no mínimo, dois tipos de manobra, certo? Então, aqui, ó, a gente tem uma válvula de duas posições e aqui a gente tem uma válvula de três posições, beleza? Então, basicamente, a gente conta essa quantidade de quadrados representativo da válvula, a gente vai saber a quantidade de posições, a quantidade de manobras que ela consegue realizar, certo? E a quantidade de vias, né? Ela é o número de vias de uma válvula corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode possuir. Ou seja, eu conto aqui, né, a quantidade de vezes que essa válvula encosta aqui no quadrado, né, o gráfico aqui, e a gente tem a quantidade de vias dela, beleza? Então, a regra prática para a gente determinar o número de vias de uma válvula consiste, né, em separar um desses quadrados, né, um das posições, e verificar quantas vezes os símbolos internos tocam os lados do quadrado, né, obtendo assim o número de orifícios correspondência ao número de vias, beleza? Então, aqui tem um exemplo de uma válvula, né? Duas vias, ou seja, duas vias e duas posições, né? E que a gente tem um exemplo de uma válvula duas vias, né? Então, ou seja, ela tem três vias e duas posições, beleza? A direção do fluxo de ar nessas válvulas, ela é, é representada através de setas, né? A simbologia gráfica. Então, dentro das posições, né, esses quadrados representativos das posições, a gente pode encontrar vias, né, de passagem, ou seja, o ar comprimido entra por esse orifício de entrada e sai aqui pelo orifício de escape, né? A gente tem válvulas, vias de bloqueio, certo? A gente tem ambas as vias, né, de bloqueio e de passagem e a gente tem vias aqui de passagem, né, cruzada, beleza? Uma observação importante que a gente deve sempre ter aqui é que a gente deve considerar apenas a identificação de uma posição para calcular, para determinar, né, o número de vias, beleza? Então a gente escolhe um desses quadrados para determinar o número de vias. O número de vias encontrado aqui, ele é correspondente aos dois quadrados, né? Então, por exemplo, a gente tem uma via aqui, duas vias, ou seja, a simbologia que encostou, né, na parte do quadrado aqui,
da posição duas vezes, beleza? E aqui a gente tem três vias, né? A gente tem uma via aqui, outra via aqui e outra via aqui. Beleza, então essas válvulas, né, elas têm que ser acionadas, né? Então elas exigem um agente externo ou interno que desloque suas partes internas de uma posição para outra, ou seja, que altere realmente a direção do fluxo, né? Ou que efetue os bloqueios e liberação de escapes. O que que seria isso? As válvulas, elas precisam de agentes externos para realmente ali comutar, né, as suas posições, né? Para realmente ali que ela tenha alterações nas direções do seu fluxo. E a gente tem basicamente dois tipos de comando, né? O comando direto e o comando indireto. No comando direto, ele é definido assim quando a força de acionamento ele atua diretamente sobre qualquer mecanismo que cause a inversão da válvula, né? Que faça ela comutar de posição, beleza? E o comando indireto ele é definido quando uma força de acionamento, né, externa atua sobre um dispositivo intermediário e esse dispositivo intermediário libera o comando principal, que por sua vez é o responsável por inversão da válvula. Então, os tipos de acionamento, eles são elementos representados por símbolos normalizados, né? E são escolhidos conforme a necessidade de cada aplicação. A gente tem os tipos, né, de acionamento diversificados, e eles podem ser musculares, mecânicos, pneumáticos, elétricos e combinados. Os acionamentos mecânicos, o comando da válvula, ele é conseguido através de um contato mecânico, né, sobre o acionamento colocado estrategicamente ao longo de um movimento qualquer, para permitir o desenrolar de sequências operacionais, certo? Então, comumente essas válvulas elas são conhecidas, né, como válvulas fim de curso, beleza? A gente tem também acionamentos pneumáticos, né? Então, os acionamentos pneumáticos, as válvulas com esse tipo de acionamento, elas são comutadas pela ação do ar comprimido, que é proveniente de um sinal preparado por outro circuito e emitido por outra válvula, beleza? E a gente tem também os acionamentos elétricos, né? A operação das válvulas aqui é efetuada por meio de sinais elétricos provenientes de chaves de fim de curso, pressostato, temporizadores e etc., né? Elas são de grande utilização, onde a gente precisa, né? Onde a aplicação exige que os sinais de comando sejam rápido. Por quê? Porque esse sinal de comando ele é fator importante, né? Quando os circuitos são complicados e as distâncias são longas, beleza? Então, quando eu tenho aplicações em que eu precise de uma agilidade de comando, né? Em que eu tenho circuitos complicados e que as distâncias são longas ali entre o local emissor e o receptor, a gente opta por acionamentos elétricos, certo? Então, o tipo de acionamento de uma válvula de controle direcional define a sua aplicação no circuito, né? Esses acionamentos ele podem ocorrer por força muscular, né, como a gente viu, por atuação mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica. Então, e a gente viu, né, os tipos de acionamento dessa válvula, e a gente tem os comandos de retorno, né? Então, a gente pode ter retornos pneumáticos, né, onde a gente tem realmente um sinal de ar comprimido aqui fazendo a válvula retornar à posição original, né? A gente tem um piloto mecânico, retorno por mola, e a gente tem também um retorno elétrico, pode ser por solenoide, por exemplo. Beleza? E aqui então, pessoal, a gente tem um exemplo, né, de um circuito simples, onde a gente viu todos os tipos, né, de dispositivos aqui para realmente preparar esse ar comprimido, né? Então aqui
a gente tem a geração do ar comprimido, a gente tem aqui o sistema de lubrificação e preparação desse ar comprimido, que é o lubrifil, chega em uma válvula direcional de fluxo, né? Aqui uma válvula de duas posições e de três vias, né? Então, uma válvula duas, três vias, certo? E retorno por mola e acionamento aqui muscular, né, por botoeira, beleza? Então, apertando essa botoeira aqui, a válvula comuta de posição, certo? E aqui, ó, quando ela comuta de posição, essa entrada que está aqui bloqueada, ela passa a posição aqui de um para 2, né? E aí ele aciona aqui o meu pistão, né? Então, esse pistão é acionado quando essa força aqui, a válvula retorna à posição por mola, então essa própria mola aqui faz o pistão retornar à posição, né, original. Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje o conteúdo era esse, né? Então eu falei um pouco sobre a geração do ar comprimido, a preparação desse ar comprimido, sobre os dispositivos direcionais de fluxo desse ar comprimido para a gente conseguir realmente automatizar esses processos, né? E próxima aula a gente já vai ver aplicações, né, em circuitos pneumáticos.